Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia e a bênção, que a graça de Deus nessa manhã mais uma vez esteja sobre você e sobre toda a sua família. Que possamos viver o dia de hoje na presença do Senhor, sentindo a bênção dele sobre cada um de nós. Jamais devemos nos esquecer. O Deus que nós servimos é o Deus da segunda chance. Os seus olhos estão voltados para essa terra, não para nos punir, não para nos ferir, mas para nos amparar. É um Pai de amor que chora as nossas lágrimas, que sente as nossas dores, que sente quando você passa uma noite acordado e não consegue dormir, ansioso pelos problemas de um outro dia. Tenha certeza, coloque todas as suas lutas nas mãos de Deus, viva um dia de cada vez e tenha certeza da bênção do Eterno sobre a tua vida. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 36, o versículo 1. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Sanaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. É necessário vivermos um dia de cada vez confiando no Senhor. Mas não posso negar, é um desafio no século em que nós estamos vivendo, porque todos os ensinamentos que nós nos deparamos nos dias atuais nos leva a perder a confiança no braço de um Deus onipotente que nós não vemos, mas sentimos as suas ações constantemente sobre a nossa vida, a depositarmos a nossa confiança num médico, num político, no dinheiro, no carro, na tecnologia e na ciência que existe hoje. Mas o nosso Deus, no capítulo 36 do livro de Isaías, tenta resgatar a confiança no seu poder, nos seus braços, na sua majestade, na sua onisciência, na sua onipotência, em todos os seus atributos que lhe tornam Deus, se manifestando como sendo um Deus de amor, se manifestando como sendo um Deus compassivo, um Deus presente, que luta as nossas batalhas e quer ver os seus filhos felizes. No capítulo 36, nós começamos uma série de estudos dentro do livro de Isaías. Os capítulos anteriores ao capítulo 36 eram temas que estavam voltados para a profecia de Deus colocada no coração do profeta Isaías. Mas a partir do capítulo 36, nós nos deparamos com relatos históricos que fortalecem a nossa fé. Vemos claramente um Deus que luta as nossas batalhas, um Deus que se compadece de pessoas quando estão enfermas, um Deus que se interessa pela nossa saúde, um Deus que quer ver os seus filhos bem. Isso irá fortalecer a nossa fé. Vale a pena termos a palavra de Deus nas mãos e meditarmos nela e permitirmos que ela conduza a nossa vida nesses capítulos. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que Sanaqueribe se tornou rei da Síria. Ele se tornou rei no ano 700 a.C., mas logo em seguida, no ano 701, as suas primeiras investidas foi contra a nação de Judá e as suas cidades fortificadas. Ele conseguiu tomar a essas cidades. Ele invadiu e possuiu todas essas cidades. Ezequias pagava altos tributos a Sanaqueribe, da mesma forma como seu pai pagava altos tributos à Síria. Foi assim com o seu filho. Foi pelo fato do rei Ezequias se recusar a pagar os altos tributos a Sanaqueribe que levou Sanaqueribe a invadir e tomar a cidade de Judá e outras cidades fortificadas que pertenciam também a Judá. Os assírios naquele período eram o império mais poderoso do mundo. Eles, quando souberam que Judá não tinha cavalos preparados e soldados habilitados para lutar contra os seus exércitos que estavam extremamente fortalecidos e preparados, Sanaqueribe se incentivou, Sanaqueribe se animou em tentar conquistar essas cidades, e ele conseguiu nos seus feitos. No versículo 9 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que o profeta Isaías já estava em cena. É ele mesmo que adverte a Ezequias e aos reis anteriores que confiar no Egito não valeria nada.
Se eles confiassem em Deus, Deus os libertaria. Mas confiar em outra nação poderosa, acreditando que nessas alianças eles poderiam alcançar a vitória, seria um engano tremendo. Eles precisavam se voltar para Deus, eles precisavam confiar no Senhor. Se cresce e confiasse no Senhor, venceriam. No versículo 10 nós podemos observar que é o próprio Sanaqueribe que faz declarações dizendo que ele recebeu orientações do seu próprio Deus Azul para invadir e atacar os seus inimigos. E ele então toma a iniciativa de ir em direção à cidade de Judá e outras cidades fortificadas que pertenciam a Judá e as tomou. Como nós podemos observar no versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, as ameaças de Sanaqueribe eram muito intensas, eram muito fortes. Ele ameaçava o povo de Deus falando que o cerco seria muito duro, ele não seria misericordioso com ninguém, ele levaria toda a nação de Judá a comer o seu próprio esterco e a tomar a sua própria ruína. Eles deveriam pagar o tributo que ele estava pedindo, ou então todas as pessoas que estivessem dentro da cidade seriam mortas e muitos seriam levados como os seus escravos para lhe servir até a morte. Eu convido você nessa manhã a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 36, o versículo 15. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Sanaqueribe não conhecia o Senhor. Sanaqueribe, na verdade, conhecia o seu Deus Agur, mas Sanaqueribe não conhecia um Deus vivo, um Deus real, um Deus onipotente, onisciente, que os seus atributos lhe tornam Deus. O Deus de Israel tinha um propósito para essa nação. Jamais Sanaqueribe poderia se opor aos propósitos de Deus. Embora o povo estivesse vivendo um momento difícil espiritual, eles não conseguiam confiar em Deus como Deus esperava que eles os confiassem. Mas Deus não tinha abandonado o seu povo. Deus permitia que o seu povo andasse pelo vale da sombra da morte para que eles voltassem os seus corações para Deus e confiassem plenamente no Senhor. Mas Deus, sim, um dia no passado, tinha chamado Abraão, Isaque e Jacó, tinha lhe feito promessas e Deus jamais iria jogar por terra todas as promessas que ele tinha feito aos seus filhos. E nesse momento, no futuro, agora, diante dessa batalha com Sanaqueribe, Deus iria intervir. Deus pouparia um remanescente, Deus pouparia um grupo de pessoas dos quais nasceria o Messias e se tornaria o resgatador de toda a raça humana. Embora Sanaqueribe insistisse com as suas ameaças, o rei Ezequias sabiamente acredita e deposita a sua confiança no Senhor. Por mais que Sanaqueribe tentasse provocar o seu povo, gritando pelos muros, para que pudesse intimidar os judeus que estavam dentro da cidade, Ezequias responde para Sanaqueribe que eles se manteriam confiantes no Senhor, que somente Deus poderia trazer a resposta para todas as suas indagações. Tenho a plena certeza que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos também desenvolver essa amizade com o nosso Deus, para que quando os adversários nos atacarem, nós mantenhamos a nossa fé segura no Senhor, porque quando Deus fala, até Satanás estremece. Quando Deus ordena, não tem nada nesse mundo, nem no universo, que não possa obedecer, porque a sua vontade é soberana sobre todas as outras vontades. É Ele que está sentado no trono, é Ele que rege todas as nações. Nós precisamos a cada dia amá-lo e entregar a nossa vida sem reserva nas suas mãos. Como é imprescindível estudarmos a palavra de Deus para o fortalecimento da nossa fé. Nós encontramos esse mesmo relato bíblico no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, e vemos claramente que Deus agiu em favor do seu povo. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos esmorecer espiritualmente. Nós precisamos continuar acreditando que temos um Deus pessoal, um Deus presente, que Ele luta as nossas batalhas, que Ele está disposto a agir em nosso favor, mas nós precisamos colocar em suas mãos. O grande problema que enfrentamos hoje é o mesmo problema que Ezequias e a sua nação enfrentou naqueles dias, é tentar aliar-se com outras nações, é tentar acreditar num outro poder, é tentar acreditar que o dinheiro pode resolver, que um médico é muito bom, é muito sábio, que a ciência está muito evoluída e não crermos no poder de Deus. Quando nós submetemos os nossos problemas ao Senhor, Ele age em nosso favor.
Ele realiza os seus milagres. Ele está vivo hoje. Ele está sentado no mesmo trono quando o universo teve o seu pontapé inicial, e será Ele mesmo que um dia irá levantar-se do seu trono para vir a essa terra e colocar um ponto final na história do pecado. O que nós não podemos fazer é negligenciar esse poder na nossa vida, esse soberano que conduz toda a história do planeta Terra. Por mais que as forças adversárias, representadas por Sanaqueribe e pela Síria, e atacaram o povo de Deus, e os afetaram psicologicamente, e os afetaram economicamente e espiritualmente, nós hoje não podemos cair na mesma cilada. Hoje nós precisamos tomar a mesma atitude que o rei Ezequias naquele dia tomou, voltar-se para Deus, confiar no poder de Deus, colocar o nosso problema nas mãos do Senhor e esperar a ação dele. Simplesmente confiar no seu braço. E quando nós confiamos na ação do nosso Deus, tenha certeza, os nossos problemas são resolvidos, as nossas dificuldades são solucionadas. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser exclusivamente do Senhor. Toma conta da nossa vida, guia a nossa trajetória, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.